Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Um exemplo não, um esquema de uma bateria de automóvel, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, a bateria de automóvel, ela é composta de vários sistemas, né? E nesses sistemas, você tem o quê? Você tem polos positivos e negativos, né? Das pilhas sequenciais. Uma pilha que você tem aí na bateria do automóvel, ela é composta de um eletrólito, de uma solução de ácido sulfúrico. Então, você não tem divisão. Eles colocam juntos, né, a placa do ânodo e do cátodo. O ânodo onde ocorre a oxidação, cátodo onde ocorre a redução. Os elétrons, turma, eles vão fluir do sentido do ânodo para o cátodo. Você fala, bom, mas aí é característico da pilha, beleza. Só que é o líquido que vai ser diferente, né? O líquido lá embaixo você tem ácido sulfúrico diluído, tá? E as placas, a placa do ânodo, ela é feita de chumbo metálico, né? Vocês sabem que chumbo é tóxico, né? O chumbo é um metal tóxico. Então, o chumbo, ele está no ânodo, na forma pura, metálica, e ele está presente na forma de óxido de chumbo no cátodo, tá? Portanto, quando a pessoa vai jogar o automóvel fora, vai descartar, de forma alguma essa bateria pode parar na natureza, tá? Não só porque o ácido sulfúrico ele perturba, né, o ambiente aquático, como o chumbo ele tem um efeito acumulativo, ele é um metal tóxico, tá? Então esse é mais ou menos o esquema da bateria do automóvel, tá certo? Aí veja só, você tem aqui um exemplo, turma, de uma pilha recarregável, tá? Essa é uma pilha, ou melhor dizendo, uma bateria, né, recarregável de lítio, tá? Por que a gente chama de bateria e não de pilha? Porque ela é recarregável. As baterias são recarregáveis por natureza, tá? No caso dessa bateria de lítio aqui, do que ela é composta? Você tem uma plaquinha aqui, essa placa é uma placa de cobre. E essa superfície da placa de cobre, ela é revestida de lítio. Olha aqui, ó, o lítio é o elemento mágico, tá? Ela é revestida de lítio. Quando essa bateria ela gera energia, então os elétrons vão ser gerados no ânodo, aí isso aí a gente já sabe, polo negativo, os elétrons vão para o cátodo, e aí, turma, esse lítio ele vai sofrer oxidação. O lítio sofre oxidação. E aí, turma, o lítio ele migra pela bateria e vai parar no outro polo. Olha que danado, né? Ele migra pela bateria, vai parar no outro polo. Então, quanto mais energia a bateria gera, mais lítio vai indo para o outro polo, porque ele vai se oxidando, vai parando aqui, tá? Depois, turma, o que acontece? Quando a bateria descarrega, é porque todo o lítio que estava preso do lado de lá foi parar do lado de cá. E aí não gera mais energia lá, porque você não tem lítio para oxidar. Lembra que no ânodo ocorre oxidação. Então, o lítio oxidou e veio parar para o lado de cá. Bom, quando você vai recarregar a bateria, o que acontece? O lítio oxidado vai pegar a energia elétrica que você está recarregando e vai reduzir. Então, ele vai pegar o caminho inverso. O lítio se reduz. Então, você vai pegar o lítio que você oxidou, você reduz ele de volta. Então, você consegue recarregar a bateria, porque você está reposicionando o lítio no lugar original. Então, é como se você pegasse a bateria e invertesse o sentido dela. Na verdade, é isso mesmo. Você inverte o sentido da bateria, tá? O sentido dos íons, né? E aí, depois que todo o lítio voltou para o lado original, né? Aí a bateria está recarregada. Aí você pode colocá-la para funcionar de novo, tá bom? Perguntas? Alguma pergunta? Eu só queria explicar para vocês como é que funciona uma bateria recarregável. Tudo bem? Ok? Tá, então tá bom. Giovana Roberta, Caterine, beleza. Então vamos continuar. De joinha. Bom, o exercício 2, turma, ele fala o seguinte, né? Ele coloca, analise atentamente a ilustração a seguir e determine o potencial padrão de redução do eletrodo de zinco. Veja só, né?
ele coloca aí o esquema da pilha inteira, praticamente, né? Então, ele fala que a pilha é de zinco e a pilha é de platina. Aí, ele dá a quantidade de energia medida da pilha. O que é isso aqui? É a DDP, ou delta E zero, tá? É o delta E zero ou DDP da pilha, tá? Então, veja, ele pede para determinar o potencial padrão de redução do eletrodo de zinco. Aí você fala, ué, né? Potencial padrão de redução do eletrodo de zinco, porque é o seguinte, ele não deu o potencial do zinco. Ó, aqui você tem um eletrodo, né? Ele deu um eletrodo. Aqui ele deu outro eletrodo. Mas ele não deu os potenciais, nem de cá nem de lá. E ele está pedindo o potencial do zinco. Aí você fala, meu, que exercício louco é esse? Vamos analisar com calma. Ó. O elétron, turma, ou os elétrons, eles estão migrando nesse sentido. Eles estão indo do zinco para o lado da platina. Então, se os elétrons estão indo do zinco para a platina, é porque o zinco está sofrendo oxidação. Então, o zinco é o ânodo. Então, ele é o polo negativo. Joia, já matei boa parte do exercício. Agora, veja, os elétrons estão indo para o cátodo. O cátodo é a platina? Será que o cátodo é a platina? Dá uma olhada, ó, do lado do ânodo que a gente viu aqui, que ocorre a oxidação, você tem zinco 0 e você tem zinco 2+. Agora, do lado de cá, turma, o que a gente tem? Aqui é a platina, beleza. Só que o que você tem na solução? H+. E o que está entrando aqui? Gás hidrogênio. Aí você fala, quer dizer então que aqui você tem hidrogênio mais e aqui você tem hidrogênio zero, porque H2 é substância simples, ele tem carga zero. Aí você fala, putz, então quer dizer que aqui não é eletrodo de platina? Não, aqui é eletrodo de hidrogênio, tá? Olha a pegadona, né? Então ele coloca a platina aqui, toda vistosa, né? Mas a platina, turma, é só um meio condutor de elétrons. Na verdade, o eletrodo aqui é eletrodo de hidrogênio. Quando eu comecei a explicar potencial de eletrodo, lembra que eu falei para vocês? Quanto que vale, turma? Eu até destaquei. Quanto que vale o potencial do hidrogênio? Pergunta, quanto que vale o potencial elétrico do hidrogênio? Quem lembra aqui? Ô, caramba. Quanto que vale o potencial do hidrogênio? É um potencial de referência, é um potencial padrão. Lembra? Eu falei para vocês, valendo 0,2. Alguém lembra quanto que vale o potencial do hidrogênio? Não. O potencial do hidrogênio, turma, vale 0. Ele é um potencial de referência. Então, esse exercício aqui, ele está admitindo que você se lembre que o potencial do hidrogênio é um potencial referencial. Ele é um potencial de referência, ele vale 0, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você conclui, como os elétrons estão indo do zinco para o lado da platina aqui, que na verdade é o hidrogênio, você conclui que aqui sofre oxidação, aqui sofre redução, né? Então, veja, aqui a gente tem a DDP. A DDP, turma, é o quê? A DDP, que é o delta E zero, ela corresponde à soma do potencial de oxidação mais o potencial de redução. Lembra, a gente tem, na verdade, duas formas de calcular a DDP da pilha. Eu posso fazer o potencial maior menos o potencial menor, seja de oxidação, seja de redução. Ou então, eu posso pegar o potencial de oxidação e somar o potencial de redução, que é igual a DDP da pilha. Veja, a DDP da pilha ele deu. Então, a DDP da pilha é o potencial de oxidação do zinco mais o potencial de redução do hidrogênio, tá? Então, vamos lá, ó. Ele está pedindo o potencial de redução, né? Então, ó, é o potencial maior menos o potencial menor, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso calcular direto o potencial de oxidação mais o potencial de redução, ou então, turma, eu posso fazer o seguinte, o potencial do hidrogênio não é de redução, o hidrogênio não sofre redução, então ele é o potencial maior, tá?
O elemento químico que sofre redução tem o maior potencial de redução. Lembra? O elemento químico que sofre oxidação, ele tem o menor potencial de redução. Então, elemento que sofre redução, maior potencial de redução. Elemento que sofre oxidação, menor potencial de redução. Então, eu vou jogar exatamente isso na equação, tá? A DDP da pilha é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá? Veja, quanto que é a DDP da pilha? 0,76 volts. O elemento químico que vai ter o potencial de redução maior é quem sofre redução, que é o hidrogênio, que é zero, tá? E o elemento que sofre potencial de redução, que sofre oxidação, é o que tem o potencial de redução menor. Então, é zero menos ele, tá? E eu vou jogar menos o potencial de redução é igual a 0,76. Então, turma, o potencial de redução do zinco vai ser menos 0,76 volts, tá? É só jogar na equação. Veja, existem duas maneiras da gente calcular esse exercício. Volto a dizer, a gente pode fazer como o exercício está fazendo. A DDP da pilha é o potencial maior menos o potencial menor. Como ele como ele está pedindo potencial de redução, então a gente coloca a DDP da pilha é o potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Então, o hidrogênio sofre redução, então ele tem um potencial de redução maior. Por isso que eu coloquei zero no potencial de redução maior, que é o potencial do hidrogênio. Resolvo a equação e calculo o potencial de redução do zinco. Faltou uma bolinha aí, viu? Deixa eu colocar a bolinha aqui já, antes que eu me esqueça. Aqui tem uma bolinha. Aqui tem uma bolinha. Porque é potencial padrão, tá? Nunca se esqueçam da bolinha. Tá certo, turma? Um minutinho para vocês anotarem. Um minutinho aí rapidinho. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar aqui no chat. A gente poderia fazer uma outra maneira, ó. Delta, o delta E da pilha, igual ao potencial de oxidação, mais o potencial de redução. Dá uma olhada aí no chat, turma. Eu poderia fazer assim também, ó. Então, o delta E da pilha, né, ou a DDP da pilha, é o potencial de oxidação mais o potencial de redução. É uma outra forma. O potencial da pilha é 0,76. O potencial de oxidação, quer ver? Volta lá na pilha. Quem é que sofre oxidação aqui? Quem é que sofre oxidação? É o zinco, não é? Então vamos colocar lá, ó.
Ô, caramba, estou errando aqui. Então, o potencial de oxidação é 0 mais o potencial de redução. O potencial é igual a 0, a menos 0,76, né? Professor. Tudo bem? Professor. Por que deu o sinal trocado, né? Porque, na verdade, o zinco sofre oxidação. A gente calculou o potencial de redução, mas o zinco sofre oxidação. Por isso que o sinal é trocado, tá? Mas o sinal é trocado e dá a mesma coisa, tá? É menos 0,76, tá bom? Então, você tem duas maneiras de calcular. Potencial de redução maior menos potencial de redução maior, ou a soma do potencial de oxidação com o potencial de redução, tá? Professor. Tá bom, vamos continuar então. Opa, deixa eu minimizar isso aqui. Ô, Pro. Eita, cara. Vamos lá, turma. No exercício número 3, coloca lá. Observe a tabela de potenciais fornecida a seguir e responda o que se pede, tá? Eu vou corrigir o item A e o item B, depois eu abro para dúvidas, porque eles são praticamente iguais, tá? Então, o que nós temos aí, ó? A gente tem, turma, semi-reações. Então, ó, semi-reação do lítio, potássio, magnésio e o alumínio. Essas semi-reações são do quê? Ó, o lítio está indo de +1 para 0. O potássio de +1 para 0. O magnésio de 2 para 0. Alumínio 3 para 0. Está reduzindo. Então, essas semi-reações são de redução. Ah, verdade, ó, está escrito aqui, ó. Então, semi-reações de redução, então, valores de potencial de redução. Veja que o lítio +1 está indo para 0, ele recebe um elétron. Potássio +1, se vai para 0, recebe um elétron. Magnésio 2+, vai para 0, recebe 2 elétrons, tá? Alumínio 3+, vai para 0, recebe 3 elétrons. Então, o número de elétrons depende da carga eletrônica. O elemento +1 recebe um elétron. Elementos +2 recebem 2 elétrons. Elementos +3 recebem 3 elétrons. Porque todos vão ser reduzidos. Eles vão para a carga 0. Aí depois ele fala, ó, em uma pilha constituída pelos elementos lítio e potássio, qual é o cátodo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos consultar essa tabela. Em uma pilha constituída pelos elementos lítio e potássio. Lítio e potássio. Então, eu vou comparar o lítio com o potássio. Qual que é o cátodo? O cátodo, turma, é onde na pilha se sofre redução, tá? É onde ocorre a redução, né? Então, no cátodo da pilha ocorre redução. Então, o que eu vou verificar aqui? Dentro desses dois potenciais, eu verifico que o potássio é o que tem o maior potencial padrão. Menos 3,05 é menor do que menos 2,93. Não se esqueçam, turma, que a carga negativa ela é inversa, tá? Então, menos 2,93 volts é maior que menos 3,05 volts. Então, se o potencial de redução do potássio é maior, então, potencial de redução maior, o elemento sofre redução. Portanto, o potássio é o cátodo, tá? O potássio é o cátodo. Vou repetir, a gente está comparando os potenciais de redução. O maior potencial de redução, o elemento sofre redução. Aí você me pergunta, e o menor potencial de redução? O elemento sofre oxidação, é o inverso, tá? Então, nesse caso, o potássio sofre oxidação, portanto, ele será o cátodo, o que corresponde ao polo positivo da pilha, tá? Um exercício parecido com esse é o item B, tá?
O item B, turma, ele coloca lá, em uma pilha constituída pelos elementos magnésio e alumínio, qual que é o polo negativo? Veja, a gente vai comparar magnésio com alumínio. O polo negativo, povo, é onde sofre oxidação. Então, eu vou repetir, polo negativo é onde ocorre a oxidação, é o ânodo, né? Então, veja, quem tem o maior potencial de redução? O alumínio, ele tem maior potencial de redução que o magnésio. O maior potencial de redução reduz. O menor potencial de redução oxida. Então, o magnésio é que vai sofrer oxidação e que vai ser o ânodo e que vai ter o polo negativo. Portanto, será o magnésio. Vou repetir. A gente compara do magnésio e alumínio, que é a pilha que a gente quer formar, qual deles tem maior potencial de redução. Maior potencial de redução é do alumínio. Portanto, o alumínio sofre redução. Maior potencial de redução, sofre redução. Menor potencial de redução, sofre oxidação. O elemento que sofre oxidação, que é o magnésio, é o mesmo que sofre, é o mesmo que fornece elétrons, que é o ânodo, e é o polo negativo, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu ver lá. Eu estava tentando falar, mas acho que não está ouvindo. Mas tem uma forma de reação de pilha que você mantém a reação com o mar e inverte a que tem maior soma e faz ADP. Não sei se você explicou. Caterine, expliquei. São duas formas de calcular. Eu vou mostrar no próximo item. No próximo item, Caterine, eu vou mostrar. Porque existem duas maneiras, eu mostrei já, né? Existem duas maneiras de calcular. Ou você faz potencial maior menos o menor, ou soma o potencial de oxidação com o de redução, tá? Eu vou mostrar agora, eu vou mostrar, tá? Não tem nenhuma pergunta? Qual é a? É que tive que sair porque a minha amiga teve que descer lá embaixo no portão. Aí eu tive que sair daqui rapidinho. Pode falar qual é a? Para eu calcular a variação da DDP, né, ou a DDP da pilha, aliás, eu vou fazer o quê? Né? Ele quer que eu construa do potássio e do magnésio, tá? Então, eu vou fazer o potencial maior menos o potencial menor, tá? O potencial maior menos o potencial... Ô, Edson! O potencial, como a tabela é... Então, eu pego o potencial de redução maior, que é o menos 2,36, e vou fazer menos o potencial menor. Então, vai ficar menos 2,93, tá? Menos 2,93. Então, o que eu vou fazer? Ô, maluco, tá escutando não? Menos 2,36 mais 2,93. Veja, o que eu estou fazendo? O potencial maior de redução menos o potencial menor de redução, tá? Agora, e se eu fosse fazer, né? E quanto que vai dar essa conta, né? Vamos resolver. Dá 0,57. Veja, dessa forma, a Caterine me perguntou, é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Se eu fosse fazer a soma do potencial de oxidação mais o potencial de redução, então veja, o potencial de redução é de quem reduz, né? Que tem um potencial maior. Então, menos 2,36 volts do magnésio. Então, o magnésio, ele sofre redução. Então, a gente mantém o potencial, menos 2,36. O potássio, como ele tem o menor potencial de redução, ele sofre oxidação. O que eu faço? Troco o sinal. Então, ao invés de eu colocar menos 2,93, o potencial dele de oxidação vai ser mais 2,93, tá? Mais 2,93. Quer ver? Deixa eu escrever. Eu acho que eu não fiz isso aqui. Não, eu não fiz. Quer ver? Deixa eu fazer para vocês aqui.
Vou calcular aqui embaixo no cantinho, ó. Ó, o delta E0 da pilha é o E0. Essa é uma outra forma. Eu tinha mostrado aquela hora, né? Então, olha, eu posso fazer assim, o potencial de oxidação é 2 mais 2, né? Mais 2,93. Mais, menos, eita. Isso vai dar igual a 0,57 volts. Ó, aproveitando a pergunta da Caterine, ó, é a mesma coisa, ó. Potencial de redução maior menos o menor, tá? Vi na tabela, dá 0,57 volts. Ou então, eu posso calcular o potencial da pilha somando os potenciais de oxidação e redução, tá? O potencial de oxidação é o de redução invertido, que tem o menor potencial de redução, né? Então, menos 2,93 volts, o potencial de oxidação dele é mais 2,93 volts. O potencial de redução é do elemento que sofre redução, menos 2,36. Eu vou somar os dois, né? Então, é esse aqui mais menos 2,36. Então, vai dar 0,57 volts. Tanto faz eu fazer pela diferença de potencial maior ou menor, ou então eu fazer a soma do potencial de oxidação e o de redução. Quando eu somo os potenciais de oxidação e redução, eu não posso esquecer de trocar o sinal, tá? No caso aí, o elemento que sofre redução, né, que tem o menor potencial, eu troquei para o de oxidação. Deixa eu ver aqui.